O enigma de Nolan em A Odisseia. Você já parou para pensar por que um dos maiores diretores da história decidiu filmar em lugares onde ninguém nunca colocou uma câmera antes? Christopher Nolan está de volta, mas esqueça tudo o que você sabe sobre filmes épicos de Hollywood. Para dar vida à Odisseia, ele não está apenas usando atores famosos ou orçamentos gigantescos. Ele está escondendo segredos que podem mudar a forma como você enxerga o cinema. Por que ele insistiu em filmar em cavernas intocadas na Sicília, onde nenhum ser humano moderno entrou com equipamento de luz? E o que são essas novas câmeras IMAX que ele desenvolveu em segredo, capazes de capturar detalhes que o olho humano mal consegue processar? Neste vídeo, eu vou mostrar para você os bastidores sombrios dessa produção. Das polêmicas filmagens em territórios proibidos no deserto até o mistério de um elenco que parece esconder algo muito maior. Fica comigo, porque o que eu vou te revelar agora vai fazer você entender que A Odisseia não é apenas um filme sobre o passado, é um enigma sobre o futuro do que você assiste. Bem-vindo ao Linhagem TV. Meu nome é Enki Petrus. Bloco 1. A revolução das câmeras fantasmas e o realismo tátil. Quando você entra em uma sala de cinema para ver um filme de Christopher Nolan, você não está apenas assistindo a uma história, você está sendo transportado para uma realidade física. Em A Odisseia, esse transporte atingiu um nível que beira o impossível. O grande mistério que envolve esta produção começa com o que está por trás das lentes. Pela primeira vez na história de Hollywood, um longa-metragem foi filmado 100% em película IMAX de 70mm. Para você entender a magnitude disso, até então, as câmeras IMAX eram consideradas grandes demais, barulhentas demais e pesadas demais para rodar um filme inteiro, especialmente cenas com diálogos íntimos. Elas eram como motores de avião ligados ao lado dos atores. O segredo que Nolan manteve guardado às 7 chaves foi o desenvolvimento de uma nova geração de câmeras IMAX, criada sob medida para ele. Rumores da indústria e confirmações parciais de CEOs da IMAX revelam que essas câmeras são cerca de 30% mais silenciosas e substancialmente mais leves. Mas por que isso é um mistério? Porque durante as filmagens, pouquíssimas pessoas viram esses equipamentos. Imagens vazadas dos sets mostravam as câmeras antigas, o que levou muitos a acreditar que a nova tecnologia era apenas uma jogada de marketing. Entretanto, a verdade é mais intrigante. Nolan usou as câmeras novas em ambientes controlados e locais de difícil acesso, mantendo-as longe dos olhos de curiosos e drones de paparazzi. Para você, o resultado será uma imagem com uma nitidez nunca antes vista, preenchendo a tela gigante do início ao fim, sem as barras pretas que costumam aparecer em cenas de diálogo. Mas o mistério técnico não para na câmera, se estende para como Nolan decidiu filmar os monstros e deuses da mitologia grega. Enquanto qualquer outro diretor usaria telas verdes e computação gráfica, CGI, para criar o Ciclope Polifemo ou as terríveis sereias, Nolan seguiu o caminho do realismo tátil. Ele se inspirou no lendário mestre dos efeitos práticos, Ray Harryhausen, para criar versões realistas e físicas dessas criaturas. O mistério aqui é como você filma um gigante de um olho só sem efeitos digitais. A produção utilizou animatrônicos em escala real e técnicas de perspectiva forçada que desafiam a lógica moderna. O objetivo de Nolan é que você sinta o peso da criatura, o suor na pele dos atores e o perigo real de estar diante de um monstro. Nolan afirmou em entrevistas que queria capturar a fisicalidade do mundo real para informar a narrativa. Isso significa que quando você vira Ulisses, interpretado por Matt Damon, lutando contra as ondas no mar Mediterrâneo, aquele não é um tanque de água em um estúdio em Londres, é o oceano real empurrando o ator. Ao filmar inteiramente em película, Nolan acumulou mais de 2 milhões de pés, ou cerca de 610 quilômetros de película. É uma quantidade astronômica que mostra a obsessão do diretor em capturar cada detalhe da luz natural e da textura da areia. O segredo dessa produção é que ela rejeita a perfeição artificial do digital em favor da imperfeição gloriosa da realidade.
Para você, o espectador, o impacto será visceral. Você não verá apenas a jornada de um herói, você sentirá o cansaço, o sal marinho e o medo de um mundo que ainda não estava mapeado. Nolan está escondendo como conseguiu unir essa tecnologia de ponta com métodos de filmagem quase artesanais para criar o que muitos já chamam de o filme mais caro e ambicioso de sua carreira. O mistério reside no equilíbrio. Como um filme de 250 milhões de dólares pode parecer tão cru e real? A resposta está naquelas câmeras que poucos viram, mas que capturaram cada milímetro da visão obsessiva de um diretor que se recusa a facilitar as coisas para si mesmo ou para sua equipe. Bloco 2. O mapa proibido e o silêncio das locações. Se você pensa que os cenários de A Odisseia são apenas belas paisagens mediterrâneas, está enganado. O grande mistério geográfico desta produção reside na obsessão de Nolan em encontrar o que ele chama de lugares com memória. Em vez de usar as ilhas gregas turísticas e saturadas, o diretor traçou um mapa que levou a produção a territórios que muitos governos preferiam manter longe das câmeras. O segredo mais bem guardado foi a expedição ao Saara Ocidental, uma região marcada por disputas territoriais e um isolamento severo. Relatos de moradores locais indicam que a equipe de Nolan montou acampamentos em áreas desérticas que não constam em muitos mapas modernos, utilizando a imensidão do deserto para simular a vastidão desconhecida do mar antigo. Por que levar centenas de pessoas e equipamentos multimilionários para uma zona de conflito silencioso? O mistério sugere que Nolan buscava uma musa específica e uma textura de areia que só existe naquele solo. Algo que você notará na tela como uma sensação de desolação que nenhum computador poderia replicar. Além do deserto, a produção se infiltrou em locais sagrados e históricos na Sicília e no sul da Itália. O mistério aqui envolve o acesso a cavernas submarinas profundas e templos em ruínas que nunca haviam permitido filmagens comerciais. Há rumores de que Nolan utilizou drones subaquáticos de última geração, equipados com as mesmas lentes IMAX modificadas mencionadas anteriormente, para mapear o interior de grutas que a tradição local diz serem amaldiçoadas. Você verá cenas que parecem ter sido filmadas no coração da Terra. Para conseguir essas autorizações, o diretor teria feito acordos de confidencialidade rigorosos com autoridades locais, o que explica por que quase não houve fotos de bastidores nessas locações. O silêncio era a regra. Quem trabalhava no set estava proibido de usar celulares ou GPS para evitar que as coordenadas exatas desses lugares sagrados vazassem para o público. O mistério das locações também esconde uma faceta perigosa. Durante as gravações na região da Calábria, boatos indicam que a produção teve que lidar com a interferência de grupos locais que não queriam a presença de estrangeiros em suas terras ancestrais. O segredo que a Universal Pictures tenta abafar é que o cronograma foi interrompido por várias semanas devido a problemas de segurança não especificados. O que realmente aconteceu naquelas montanhas? Alguns dizem que Nolan estava filmando em áreas de escavação arqueológica ativa, buscando a verdade histórica por trás do mito de Ulisses, enquanto outros sugerem que a energia do local era tão pesada que a equipe se sentia constantemente observada. Quando você assistir ao filme, preste atenção na reação dos atores. O medo e o cansaço que você verá nos rostos de Tom Holland e Matt Damon não são apenas atuação, mas o resultado de semanas vivendo em isolamento total, longe de qualquer conforto da civilização moderna. Para Nolan, o ambiente dita o tom da narrativa. Ele queria que você sentisse a mesma desorientação que os marinheiros de Homero sentiram há milênios. Ao escolher locações que são fisicamente exaustivas e psicologicamente carregadas, ele eliminou a barreira entre o ator e o personagem. O mistério final deste bloco é: o que aconteceu com as estruturas construídas nessas terras proibidas? Diferente de outras grandes produções que deixam cenários para trás, a equipe de Nolan foi instruída a apagar qualquer rastro de sua passagem. Dizem que após as filmagens no Saara, as dunas foram niveladas e as pedras repostas manualmente para que o deserto voltasse ao seu estado original de segredo. Nolan não quer que ninguém visite o set de A Odisseia. Ele quer que aquele mundo exista apenas na mente de você, o espectador, enquanto a luz do projetor estiver acesa. Ao explorar esses territórios proibidos, o diretor não está apenas fazendo um filme, ele está conduzindo uma exploração arqueológica e emocional.
O segredo dessas locações é o que dá ao filme sua alma sombria e autêntica. Para você, o resultado será uma experiência imersiva, onde cada montanha, cada caverna e cada onda parece ter uma história própria, uma história que o mundo moderno quase esqueceu, mas que Nolan desenterrou para mostrar exclusivamente a você. Bloco 3. O elenco fantasma e o labirinto temporal. Se você conhece a filmografia de Christopher Nolan, sabe que o tempo nunca é apenas um relógio na parede. É um personagem, uma arma ou uma armadilha. O grande mistério que envolve o roteiro de A Odisseia é o rumor de que Nolan não está fazendo um filme de época linear, mas sim uma viagem no tempo circular. O segredo reside na forma como o diretor escalou o elenco. Embora você veja Matt Damon como Ulisses que tenta voltar para casa, existem relatos de que o ator gravou cenas em 2 períodos de tempo completamente distintos, um na Grécia Antiga e outro em um cenário que lembra uma base tecnológica avançada. O mistério que eu lanço para você pensar é: e se a jornada de Ulisses não for pelo mar Mediterrâneo, mas sim através de dobras no espaço-tempo? Este segredo ganha força com a presença enigmática de Travis Scott e Robert Pattinson nos bastidores. Enquanto Pattinson é um veterano de Nolan em Tenet, sua função em A Odisseia é mantida sob um embargo absoluto de informações. Teorias de insiders sugerem que ele interpreta uma versão futura ou alternativa de um dos deuses gregos, sugerindo que os deuses da mitologia não são entidades mágicas, mas sim seres humanos de um futuro distante que usam tecnologia para manipular o passado de Ulisses. Quando você assistir ao filme, preste atenção aos diálogos. Muitos acreditam que Nolan escondeu pistas sonoras, como o som de bips eletrônicos misturados ao som das harpas gregas, para indicar que algo tecnológico está acontecendo por trás das cortinas da realidade mítica. Outro mistério intrigante envolve a personagem de Zendaya, que interpreta Athena. Em vez de ser uma deusa que aparece em nuvens de glória, as fotos de bastidores sugerem uma estética quase cibernética, com roupas que parecem feitas de materiais que ainda não existem. O segredo aqui é o papel da sabedoria. E se Athena for uma inteligência artificial tentando guiar a humanidade através do caos do tempo? Para você, isso significa que cada escolha de Ulisses pode ser um teste em uma simulação maior. Nolan é mestre em finais que deixam o público em choque, e o mistério que circula nos fóruns de cinema é que o final de A Odisseia se conectará diretamente com o início de outro filme do diretor, criando um universo Nolan, onde o tempo é um ciclo infinito. Além disso, existe o mistério do elenco fantasma. Durante as filmagens na Itália, atores veteranos que não foram anunciados oficialmente, como Michael Caine, que muitos pensavam ter se aposentado, foram vistos nos arredores do set. Por que esconder nomes tão pesados? O mistério pode estar em participações especiais que servem como âncoras temporais. Nolan quer que você seja pego de surpresa, que você sinta o impacto de ver um rosto familiar em um contexto impossível. Ele está jogando com sua memória afetiva para criar uma experiência que transcende a tela. O mistério é: quem são os verdadeiros vilões? São os monstros míticos como o Ciclope ou são as versões futuras dos próprios heróis, tentando impedir que o passado seja alterado? Para você, o espectador do Linhagem TV, esse nível de complexidade é o que separa um filme comum de uma obra-prima de Nolan. O diretor está escondendo a verdadeira natureza do roteiro para proteger o efeito uau. Ele sabe que na era dos vazamentos constantes, o único modo de manter o mistério é criar camadas tão profundas que nem mesmo os atores saibam a história completa. Dizem que Matt Damon recebeu apenas as partes do roteiro que diziam respeito ao seu tempo cronológico, levando-o tão confuso quanto o próprio Ulisses sobre o que era real e o que era ilusão. Quando o filme estrear, em julho de 2026, você terá que decidir: Ulisses está tentando voltar para casa ou ele está tentando escapar de uma prisão temporal criada por sua própria linhagem? Nolan está usando a mitologia não como um livro de história, mas como um tabuleiro de xadrez onde o tempo é a peça principal. O mistério do elenco e da trama é a prova definitiva de que este filme foi feito para desafiar a lógica de você, o espectador.
Prepare-se, porque quando as luzes se apagarem, você entrará em um labirinto onde a saída pode ser exatamente o lugar de onde você começou. Bloco 4. O legado de Ulisses e o veredito do espectador. Depois de navegarmos por câmeras secretas, locações proibidas e labirintos temporais, a pergunta que fica para você é: qual é o verdadeiro objetivo de Christopher Nolan com A Odisseia? O mistério final desta produção não reside na tecnologia ou no elenco, mas na mensagem que o diretor quer deixar para a posteridade. Existem rumores persistentes de que este será o testamento cinematográfico de Nolan, o filme onde ele condensa todas as suas obsessões, o tempo, a memória, a identidade e a sobrevivência em uma única obra monumental. O segredo que a produção tenta proteger a todo custo é que o filme pode não ter um final fechado, mas sim um final vivo, que muda dependendo da perspectiva de quem o assiste. O mistério se aprofunda quando analisamos a trilha sonora. Pela primeira vez, Nolan estaria explorando frequências sonoras que interagem com a acústica das salas IMAX para criar sensações físicas de desconforto ou euforia em você. O segredo aqui é o uso de infrassons, sons tão graves que o ouvido humano não capta, mas o corpo sente. Dizem que nas cenas em que Ulisses enfrenta as sereias, o som será tão imersivo que você se sentirá hipnotizado, perdendo a noção do que é o som do cinema e o que é o som do seu próprio batimento cardíaco. É a manipulação sensorial levada ao limite extremo, um mistério técnico que Nolan desenvolveu em parceria com engenheiros de áudio da NASA. Para você, isso significa que assistir a este filme em casa ou no celular será uma experiência completamente diferente de vivenciá-lo no cinema. Mas por que tanto mistério para uma história que já tem 3.000 anos? A resposta pode estar na conexão que Nolan estabelece com a linhagem humana. O segredo de A Odisseia é que ela não é sobre um herói grego, mas sobre a luta de você contra o esquecimento. Nolan está usando a jornada de Ulisses para questionar se, na era da inteligência artificial e da realidade digital, você ainda é capaz de reconhecer o que é real. O mistério final da trama sugere que o lar que Ulisses tanto busca não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência. Quando o filme chegar aos cinemas em 17 de julho de 2026, o maior segredo revelado será como um mito antigo pode ser o espelho mais fiel da nossa sociedade tecnológica moderna. Agora, o desafio fica com você. Diante de tantos segredos, de câmeras que ninguém viu, a locações que desapareceram do mapa, você está preparado para o que Nolan reservou? O Linhagem TV trouxe para você as peças deste quebra-cabeça, mas o quadro completo só será revelado quando a luz do projetor atingir a tela de 70 mm. Christopher Nolan sabe que o mistério é o combustível da curiosidade, e ele alimentou essa chama com maestria. O que você verá não é apenas um filme, mas um evento que promete redefinir os limites do que o cinema pode fazer com a sua mente. Prepare-se para questionar a sua própria realidade, porque em A Odisseia, o maior mistério sempre foi e sempre será o que você é capaz de sacrificar para encontrar o caminho de volta. Este é o cinema de Nolan, um desafio, um enigma e, acima de tudo, um convite para que você não apenas assista, mas sinta cada segundo de uma jornada que levou milênios para ser contada desta forma. Fique atento às próximas atualizações aqui no canal, porque assim que novos segredos vazarem, eu trarei cada detalhe em primeira mão para você. A jornada está apenas começando.